Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um slot de conteúdo aí que a gente está passando. Eu acho que vocês já devem estar gostando do evento, espero que sim, né? A gente está entrando aí no finalzinho do evento e tenho certeza ainda com muito conteúdo para dar. Hoje é um tema que eu gosto muito, porque eu acho que ele tem muito a ver com o que está acontecendo em termos de sociedade e o que vai acontecer em termos de sociedade. Na minha palestra eu falei das 5 tendências, né? E uma delas é a educação. E dentro da educação a gente falou um pouquinho sobre reskilling, sobre essa dificuldade muitas vezes da academia acompanhar o mercado e as empresas começarem a assumir algumas coisas de adaptação, de transformação de algumas áreas. E hoje eu trouxe 2 pessoas que são muito especiais para mim. Uma pessoa eu conheço há muito tempo, lá na primeira vez que eu fiz o primeiro caso de sucesso com a Exact, na Veli Laser, ele estava, e aí ele era pré-vendedor naquela época lá na Veli, ele já vinha de pré-vendedor de uma história de pré-vendas, depois ele veio para a Exact, quando eu vim para a Exact como pré-venda, se tornou líder, tornou pré-vendedor de Key Accounts, depois líder dentro da Exact, depois ele foi assumindo cada vez mais um papel de liderança, e hoje ele é o coordenador da Academia Exact, que é a nossa forma de lidar com reskilling. E tem sido uma forma muito importante para a gente, então ele vai poder compartilhar muito conteúdo. Depois eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, Vini, e corrigir qualquer besteira que eu tenha falado, tá? E, igualmente a Laura é muito, muito importante para a Exact, na verdade. Ela é uma das pessoas que a gente mais ouve hoje, ela é uma das pessoas que mais traz conteúdo e mais compartilha conteúdo com a gente através do nosso conselho, mas não só pelo conselho. A gente está o tempo inteiro trocando ideias, o tempo inteiro nos atualizando, e a Laura, a partir do que a gente mostrou, quando a gente estava negociando ainda com a Astela para fechar o investimento, ela sempre olhou para a Academia Exact com um olhar muito encantado, né? Um olhar muito assim, isso é muito legal, isso vai fazer diferença em momentos importantes. E tem feito diferença em momento importante, e acho que ela escreveu um artigo sobre isso, esse artigo ela apresentou para o BID em Washington, e então assim, onde ela citou, é uma pessoa que tem muita referência para nos mostrar muita coisa legal a partir desse conteúdo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Vini, Laura, se vocês começar pelo Vini, então, se vocês puderem me corrigir qualquer erro, dar bom dia pro pessoal aí e se apresentar um pouquinho melhor, fica à vontade. É um prazer estar aqui conversando com o público desse evento, né? Tanto clientes da Exact quanto aqueles que não são clientes também. É uma satisfação ser convidado para estar aqui. Então, muito obrigado, Theo, muito obrigado a toda a equipe aí da Exact. Então, eu venho aí, acho que desde 2015, mais ou menos, perseguindo o Theo, desde outras empresas ali que a gente já trabalhou junto. Então, ali que eu tive um contato mais aprofundado com pré-venda e sempre fui encantado com essa área, me apaixonei muito pela pré-venda, eu queria estar dentro disso. E quando eu fiquei sabendo do surgimento da Exact, eu falei, cara, é para lá que eu tenho que ir, porque eu quero estar no meio disso, eu quero estar no início desse movimento aí. E foi isso que eu fiz, né? Então, passei ali. Antes, eu já trabalhei numa área parecida, focada somente em prospecção, não fazia muita qualificação dos leads. Depois, trabalhei com a pré-venda lá na Veli Laser, junto com o Theo. E depois eu migrei para Exact, pré-venda outbound, inbound, key account, liderança de pré-venda, e depois assumi esse desafio aí também de ajudar a Exact a capacitar outros pré-vendedores e agora também a recolocar esses profissionais, né? Junto com isso, eu também tenho um projeto à parte, com mais outras 2 pessoas que também fazem parte da Exact, que é o Lead com Isso, onde a gente produz conteúdos de uma forma um pouco mais extrovertida aí sobre pré-venda. Né? Agora a gente está muito mais no Instagram, se adaptando aí, porque ficou mais complicado de produzir para o YouTube devido a esse momento, mas ali a gente produz esse tipo de conteúdo. E agora a gente está com essa missão. Eu estou com essa missão aí, junto com a minha equipe, de capacitar cada vez mais pessoas nessa área e recolocar também cada vez mais profissionais. Muito legal, Vini, muito legal. Eu tinha esquecido, inclusive, do Lead Quiz, que é um sucesso, né? Os pré-vendedores seguem muito e a gente recebe muito feedback dos clientes, assim, do Lead Quiz, que foi uma das coisas que fez o diferencial do Vini para ele assumir essa coordenação. Muito legal. Laura, se pudesse apresentar um pouquinho. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui. A Stella é uma gestora de Venture Capital. Eu e o Edson Rigonati, que também vai estar com vocês, fundamos lá atrás, em 2008. E desde sempre, uma das nossas tarefas do dia a dia é entender quais são as novas tendências. E como o Theo
mostra na palestra dele, toda crise traz uma série de novas tendências ou acelera mudanças de comportamento. E uma das coisas que a gente vê que vai acontecer são transformações importantes no setor de educação, de treinamento corporativo, e que uma parte dessa tarefa vai ser liderada pelas startups. E tudo isso tem a ver com o conceito de reskilling, que nada mais é que uma tendência de que o que a gente estuda e o que a gente aprende se torna mais obsoleto por causa da rapidez das transformações tecnológicas e das transformações de comportamento advindas das revoluções industriais. Então, com isso, a necessidade dos profissionais estarem aprendendo coisas novas ou reciclando é enorme. Então, o reskilling é um termo que foi usado para caracterizar essa necessidade de reciclagem mais rápida, necessidade de formação de novos profissionais, dadas a novas demandas, e, de uma certa forma, como é que a gente faz para transformar profissionais que têm uma parte das suas tarefas ou o total de suas tarefas sendo substituídas ou se tornando obsoletas de volta para o mercado de trabalho com uma nova roupagem, que é o reskilling. E, como o Theo falou, quando eu comecei a olhar Exact Sales, uma das coisas que mais me encantou foi o projeto da Exact Academy, que torna possível a reciclagem de vários profissionais para o mundo do pré-vendas. Sensacional, sensacional. E eu acho que é legal porque a crise ela acelera muito essas mudanças, né, Laura? Então, assim, aquilo que ia ficar lá para frente, ele passa a acelerar. O comportamento normal das crises é acelerar a parte tecnológica, né? Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, após a crise, ao invés da gente se entender e começar a trabalhar menos, as pessoas dobram, triplicam o trabalho, a competição começa a ser mais acirrada, e isso faz com que as coisas acelerem muito. E aí você tem menos empregos, você tem menos, a competição aumenta muito e isso faz com que evolua mais rápido. E o reskilling, ele tende a ser ainda mais forte nesse momento, né? Porque o poder de barganha também vem para a mão das empresas que vão começar a querer formar antes das pessoas entrarem naquele trabalho, né? Então vai ser diferencial você ter formação nessas academias. Não sei se você concorda comigo nesse aspecto. Concordo plenamente, e eu acho que hoje as startups elas têm esse poder, né, de detecção de mudanças que às vezes quando você trabalha ou atua numa empresa de legado, as mudanças vêm mais tarde. E as startups, como elas se propõem a serem disruptivas ou trazer coisas novas para o mercado, elas têm essa vocação de identificar quais vão ser as falhas primeiro. E o que é super interessante é a forma com que elas trazem esses profissionais que, de uma certa forma, ou estão se tornando obsoletos ou podem se tornar obsoletos com uma nova configuração econômica. E eu acho que isso que é a coisa mais legal que tem, porque até que isso se torne mainstream, até que as universidades estejam treinando, ou as grandes corporações tenham cursos para isso, as startups já identificaram essa falha do mercado de trabalho, entre aspas, e já começam a endereçar isso de alguma forma. Então, o impacto disso em termos de reciclagem, em termos de agregação de valor econômico para a cadeia inteira, é muito bacana, é muito substancial. E o pessoal pode se perguntar assim, tá, mas o que no evento que vocês falaram, que vão falar só de venda, por que vocês estão falando disso, né? E eu acho que isso é importante que a gente entenda que isso é uma estratégia, sim, de venda, de retenção e de venda, né? Então, assim, eu acho que as empresas que têm optado por academias, por formação, por assumirem esse papel, não só estão se colocando no mercado em termos de share, mas estão se colocando no mercado, e eu vou depois conectar com o Vini, mas eu vou primeiro fazer essa pergunta para ti. Em termos de share, elas têm ganhado, e elas não só isso, elas têm diminuído a perda de clientes em termos de churn, em termos de perda, né? Elas têm aumentado o poder de barganha dos vendedores, porque eles colocam olha, você tem disponível, porque isso é uma barreira de entrada, né? Então, vou contratar a tua ferramenta, mas eu vou contratar quem para trabalhar na tua ferramenta? Onde é que eu vou achar esse profissional? Então, você está trabalhando
nesses dois vieses, tanto de retenção como no viés de atração, quando você tem uma academia bem formatada, né? Então, eu não sei se você tem até no teu artigo, que depois a gente pode disponibilizar para o pessoal, porque quem se interessar, na minha visão, um dos artigos mais completos sobre isso, a gente pode entender ali outros cases também, além da Exact, né? Você trouxe outros cases, se você puder comentar desse papel estratégico das academias para as empresas mesmo, em termos de venda e de retenção, e que se torna tão importante, né? Porque no momento de crise, você tem que estar perto do teu cliente, você tem que estar ajudando ele em pontos além do que tu ajuda normalmente, e por isso que a academia tem sido tão requisitada nesse momento. Total. Eu acho que com o advento dos softwares recorrentes, aqueles que o software as a service, você paga como uma licença que todo mês você tem que nutrir o seu cliente para ele continuar na sua base. Então, de uma certa forma, isso mudou o papel do vendedor. O vendedor, se antigamente, quando ele vendia um produto só, passava a enganação, agora é muito difícil, porque o cliente está pagando uma licença ao longo de muitos anos. E quanto mais você gasta para trazer esse cliente para a base, mais ele tem que permanecer com você na base. Então, o vendedor ele passa a ser um agregador de valor para o cliente, um consultor. E eu acho que é isso essa mudança que é super importante, que a Exact captura muito bem. Só que isso demanda outros skills, que não é só vender um produto, mas sim entender o negócio do cliente, entender quais são as dores. E tudo isso são coisas que são desenvolvidas. Então, a curiosidade, a forma de se perguntar e depois a forma de ir agregando valor para o cliente ao longo do processo de vendas é algo que hoje todas as empresas de software têm que fazer, ou seja, tornar o vendedor um consultor, agregando valor ainda nas etapas de vendas, para depois, sim, quando o cliente estiver na base, esse processo continuar, e aí vem o trabalho de Customer Success, que é de fazer com que o sucesso daquele cliente dentro das plataformas seja cada vez maior. Então, todo o trabalho, todas as tarefas de um vendedor foram, de uma certa forma, sendo ressignificadas ao longo do tempo. E eu acho que é isso que essa mudança, que toda essa coisa do SaaS traz. E aí que tem várias empresas, como a Exact, a OMI, que é uma outra empresa do nosso portfólio, e a Resultados Digitais, também do nosso portfólio, que trouxeram agentes da cadeia de valor para fazer esse papel de nutrição e de ajuda do cliente. Então, eu posso dar aqui os dois exemplos, né? A OMI é um ERP para pequenas e médias empresas, onde, no momento que a grande maioria dos ERPs estavam propondo soluções para substituir o contador, a OMI trouxe o contador de volta. O contador que servia exatamente para ser um consultor da melhor forma de extrair valor da plataforma da OMI e não ser simplesmente alguém que emite guias de pagamento de impostos, para ser alguém que possa contar com a ferramenta do ERP, da OMI também, para gerar valor para o cliente, para ele ser mais eficiente, e, inclusive, em alguns momentos, eficiente fiscalmente. Muitos contadores, por zelo ou por medo de depois serem responsabilizados, acabavam emitindo guias a mais para as empresas. E a OMI trouxe a luz para o empresário e para o contador, de forma que isso não precisasse acontecer mais. Esse é um exemplo de como que a cadeia toda se tornou mais produtiva. E a mesma coisa, Resultados Digitais, quando ela trouxe as agências de marketing para dentro do processo dela, quando ela começou a perceber que as agências, elas usavam a ferramenta da RD para ajudar os seus clientes, ela passou a ajudar a formação dos profissionais dessas agências a serem cada vez mais efetivos. Então, veja que a RD também, em algum momento, poderia pensar em substituir as agências, mas esse elo ia ficar mais fraco,
e, eventualmente, o cliente teria ainda mais dificuldade para o uso da ferramenta. E o que é muito interessante é também o caso da Exact, que ela treina o pré-vendas, que vai ser alocado nos clientes para que, sim, esse pré-vendas consiga extrair o maior valor possível da ferramenta. Então, tudo isso são formas das startups olharem o ecossistema ao redor delas e trazerem os recursos, os melhores recursos para os clientes. E isso é uma questão que o conceito de reskilling traz, que é super interessante. E é muito legal, porque assim, se a gente for olhar, as grandes empresas estão começando a seguir muito forte. O caso da Magalu, eu acho que é um caso muito nessa linha, né? Então ela está trazendo pessoas que estão em casa para serem vendedores dentro de montarem suas lojas virtuais e está capacitando as pessoas para que elas possam fazer isso. E dando todo o entorno. Então, isso é um pouco de reskilling, aproveitando aquela galera que tinha outras funções, muitas vezes não sabe fazer aquilo, e ela vai ter que capacitar no primeiro momento para que eles ajam com uma nova fonte de renda, e isso é muito comum em crises, né? A gente tem aí um Uber surgindo em crise, que é em 2009, março de 2009, né? Logo depois, naquela retomada da crise de 2008, surgindo, que é o que ele está fazendo? Pegando pessoas ociosas, recapacitando e colocando. Faltou a recapacitação em alguns momentos, faltou, eles enfrentam dificuldade até hoje por isso, né? Talvez se tivessem trabalhado um pouco mais nesse sentido, tinha sido até mais fluido do que foi. Mas essas conexões eu acho fantásticas. E eu vou conectar muito forte com o Vini agora, porque para a gente, na Exact, isso é resultado, claro, em resultado de venda é mais difícil da gente mensurar quantas vendas saíram porque nós temos a academia. Apesar de eu ter certeza que tem uma influência muito forte, porque perguntando para os vendedores de maneira qualitativa, isso fica muito evidente. Mas a gente tem números de redução de perda de contato a partir disso. Então a gente tinha uma dos motivos de perda de contrato era a substituição de pessoas, né, Vini? E a gente já tem chegou impactos, a ser o top 1, né? Já chegou a ser o top 1 de muito tempo na Exact, né? Como é que tá isso, assim? Como é que tá o resultado da academia nesse sentido? Como é que isso vem evoluindo, assim? Tá, legal. Cara, acho que é legal contar um pouco do contexto ali que eu fui envolvido. Então, de fato, esse era um indicador extremamente preocupante ali para a Exact, a falta de pré-vendedor nas empresas. Tá? E depois também tinha um pouco de desengajamento com a plataforma, que parte também, muitas vezes, do pré-vendedor não conseguir utilizar muito bem a plataforma. E quando isso é investigado também, você chega lá e entende que o cliente ele precisa de muito tempo para treinar o seu pré-vendedor também, e algo que ele está aprendendo também, muitas vezes. Né? Então, eu lembro que a ideia ela surgiu muito de tudo isso. Então, retenção do cliente e também engajamento de plataforma e acelerar a obtenção de resultados do cliente. Tá? Então, lá no começo, nós estruturamos, cara, vamos montar um curso online e tendo o software como o ator principal, né? Todos vamos conversar aqui, entender as melhores metodologias que já foram implementadas em clientes, os melhores métodos de prospecção, de qualificação, de abordagem, tudo, já foram implementados nos clientes utilizando a plataforma e vamos replicar isso dentro de um curso. Fizemos isso, fizemos algumas versões para ir prototipando, né? E no começo a gente teve bastante dificuldade de acertar, cara, o quanto de alunos que a gente tem que ter, para depois o quanto de que vai sair formado no final. Então, não era a minha área, então eu tive que me aprofundar muito em artigos, em censos e estudos, para entender um pouco melhor desse mercado de EAD. E no início, inclusive, a gente tentou filtrar muito os candidatos, então nós estruturamos uma prova muito doida, que o cara tinha que se formar no curso, mas primeiro, a última prova dele era ele fazer uma ligação real para o mercado, né, fazendo uma simulação, só que a gente entendeu ali que precisava de mais alguns conteúdos para isso, e também era muito complicado alguém que está fora da empresa já fazer isso logo de cara, né, alguém que nunca trabalhou com isso já fazer isso logo de cara, por questões de segurança, então a gente foi entender um pouco melhor isso, e fomos formatando esse modelo, tá? Quando a gente começou a dar uma boa guinada mesmo, que foi ali por volta de julho, de agosto, que realmente a gente entendeu um pouco melhor qual o público que a gente tem que atrair, né? Isso a gente está melhorando ainda, mas qual o público que a gente tem que atrair e quantas pessoas que a gente precisa formadas e o que a gente precisa para convencer o cliente também a contratar aquela pessoa também.
Então, foi dali em diante, tá? E só para ter uma ideia, pegando os últimos 6 meses, só em relação à solicitação de cancelamentos por falta de pré-vendedores, a gente teve uma diminuição de 38%. Tá? Então, claro que também tem uma outra ação que a gente faz, que assim, cara, a gente está fazendo curso, está capacitando pessoas, e tem vários desafios ali, que principalmente o match, né? Então, assim, eu formo várias pessoas nas metrópoles, mas às vezes eu tenho clientes lá do interior e eu não tenho aluno lá naquele interior, porque também muitas vezes não compensa eu divulgar o curso lá e formar 10 pessoas para uma vaga, né? Essa é uma das dificuldades, então nem todas as vagas eu consigo preencher com o curso. Então, a gente tem uma outra ação que eu acredito que também ela é muito importante para esse sucesso do Exact, que é o quê? A recolocação, sem a pessoa ter passado pelo curso antes. Então, a gente tem lá uma área de recrutamento, com analistas de recrutamento, pessoas especialistas em buscarem perfis de pré-vendedores no mercado, então fazem ali captação de currículos, triagem, entrevistas, e encaminha para a contratação com esses clientes que estão precisando de um pré-vendedor. E aí, nesses casos, a gente entra com a capacitação depois. Então, depois que esse cara entrou, inclusive agora a ação que eu estou fazendo, o cara falou para mim que contratou, eu já mando o link para ele matricular o aluno no curso, né? Então, eu capacito essa pessoa antes mesmo de já começar um treinamento lá dentro daquela empresa também. Então, essa é uma outra ação. E a gente tem visto, né, claro que precisa de estudos mais aprofundados, mas a gente tem visto que isso está impactando muito nesse churn de falta de pré-vendedor e no engajamento de software também. Então, por quê? A gente treina ele para usar as ferramentas do software para conseguir ter o máximo de sucesso possível ali dentro da empresa. Então, como que ele usa lá, no nosso caso, né, o banco de dados de prospecção, como é que dá a melhor forma, como é que ele vai utilizar o filtro de qualificação no momento da conversa ali com o lead, para conseguir ter uma conversa mais fluida e mais persuasiva, que consiga extrair o máximo de informações, então tudo isso. Cara, então o impacto que a gente vê é isso, redução de solicitação de cancelamentos é o principal impacto que a gente vê, e só que isso tem chegado muito na venda, né? Então, muitos clientes, eles fecham o contrato, já chega para a gente a solicitação de candidato, falando assim, esse aqui já foi combinado lá na venda, que ele precisa de um candidato da Academia Exact. Isso é sensacional, porque assim, isso é tão impactante para a gente, que para o pessoal entender assim, esse resultado sobre o churn, vamos dizer assim, que quando a coisa aconteceu, quando tudo começou na crise, eu acho que aqui a gente tem um pano de fundo que é essa crise, que a gente tem que sempre mencionar as estratégias, e a Exact está conseguindo se sair muito bem na crise nesse momento, está conseguindo manter o seu churn, sua perda de clientes, muito em linha com o planejado, até antes da crise, está praticamente ali em linha, a gente está conseguindo manter as vendas muito ativas e etc. E eu acho que uma das coisas que foram sensacionais foi que a Laura me trouxe dizendo assim, cara, pensa como é que tu pode pegar produtos adjacentes que hoje são cobrados, por exemplo, e dar de graça para o cliente para que ele engaje mais. E aí, quando a gente foi ver, o curso era uma coisa que engajava muito, que o Vini falou, quando o cara faz o curso, o cara engaja mais. Eu estava cobrando pelo curso nesse momento, né? Nós estávamos cobrando de quem estava empregado, nós formávamos desempregados gratuitamente. E a gente olhou e falou assim, putz, mas então vamos fornecer de graça para os nossos clientes o curso à vontade, porque a gente vai ganhar engajamento. E isso tem acontecido. Os clientes que têm feito o curso, só fazendo adendo, fica muito mais difícil nessa hora. 1.103 matrículas, né, nesses últimos dias, desde quando a gente liberou o curso, para você ter uma ideia só de clientes, tá? Eu tô falando aqui. Olha só, então assim, imagina, 1.103 pré-vendedores de cliente vão olhar e vão falar assim, quem teve ao meu lado quando tudo isso aconteceu? Porque eu sempre gosto de falar assim, quando eu me separei, a minha primeira vez, eu lembro exatamente de quem estava do meu lado quando eu me separei, quem veio falar comigo, momento de conturbado, momento de crise, você vai lembrar de quem estava te ajudando. Então assim, essa é a hora de ajudar. Então quando a Laura falou isso, despertou falei, putz, a academia é o lugar certo para a gente ajudar esse cara. A gente fez outras ações também para estar do lado, mas olha só a importância de estar pensando na formação do cara que vai atuar e o quanto isso gera dinheiro. Porque não perder cliente é dinheiro, ele continua me pagando. Ele pagou esse mês. É tanto dinheiro quanto vender para um cara novo, para quem tem recorrência, né? Então isso é muito importante. Tem um segundo ponto que eu acho importante no discurso do Vini, que é prototipação, né, Vini? A gente não começou grande a Academia Exact. A gente começou pequenininho, começou tentando, fazendo um modelinho, a gente não entendia nada de EAD. Então, para quem está começando, pensando, putz, mas é Não, você tem que tentar, não adianta você entender que, não, é difícil, eu vou deixar para um segundo... Se faz parte da estratégia, se é sinérgico com a estratégia que você está traçando agora, de estar próximo ao cliente, de estar ajudando o cliente,
pode sim ser uma baita solução, uma baita ação, né? E a terceira é uma coisa que é muito interessante, a gente tem trabalhado muito em como transformar o produto da Exact em álcool gel, a gente tem brincado, né? Então, assim, vai partir de uma fala do Concert, aqui mesmo no evento. E como é que a gente pode transformar o produto da Exact em álcool gel? Hoje, todo mundo que precisa trabalhar e prospectar à distância não consegue fazer isso sem um software que dê controle, que dê para ligar, que dê para enviar e-mail e etc, etc, etc. E lembra que o Vini falou que a gente tinha uma dor de pegar o cara de São Paulo, o cliente de São Paulo, e formar alguém em São Paulo, né? Essa dor, a tendência é que ela vá morrendo com o tempo, isso é ótimo para a gente, e a gente está remodelando o nosso roadmap para ser uma plataforma cada vez mais podendo funcionar para o home office, com soluções para o home office. Então, assim, por quê? A gente já tem muita coisa para o home office, mas a gente quer ser totalmente para o home office para ser conectado aí com a cauda longa das oportunidades. E a academia vai ser fundamental para isso, porque ela vai poder formar no mundo inteiro para atuar para empresas de qualquer lugar do mundo. Então, as barreiras geográficas caem e a academia ganha ainda mais força, né? Não sei se você enxerga a crise assim também, Laura. Então, e olha só que legal, que é interessante tudo isso que você está me falando, porque, de alguma forma, a crise mudou as demandas e as dores do cliente. Então, um cliente que vinha para a Exact para vender mais, ficou mais preocupado com contenção de custo e ser mais eficiente. Então, de uma certa forma, a Exact Academy trouxe essa eficiência do tipo, fica com a gente, porque além de você ainda continuar vendendo, eu vou te trazer vendas de forma mais eficiente. E depois da crise, esse cliente vai ter profissionais capacitados, vai ter uma estrutura adequada para voltar a crescer mais rápido. E se for o caso de ainda continuar tendo uma estrutura enxuta, que seja pelo home office, ele vai continuar contando com a Exact como uma ferramenta também de home office. Então, tudo isso é pensado no ciclo e nas dores do cliente depois da crise. Isso é incrível de legal, né? Porque é na veia como é que a gente ajuda a jornada. E eu acho que isso que você falou é fundamental. A academia, ela foi feita... Como é que surgiu a ideia nossa, da RD, da OMI? Como é que surgiu essa ideia? Pensando no cliente, né? Ouvindo o cliente. Porque eu acho que as pessoas agora, mais do que nunca, nesse momento de crise, elas têm que centrar tudo em ouvir o cliente. Eu gosto muito de falar, o cara que está prospectando e não torna nada dado, ele não transforma as conversas dele em dados que ele possa utilizar depois, ele não está ouvindo o cliente. Então, assim, você tem que ouvir o cliente, para onde que ele está movimentando, qual é a dor dele, o cara que me usa, o que ele está tendo dificuldade, o cara que não comprou de mim, que a gente também tinha o dado que muita gente que não comprava da gente no momento, era porque te queria contratar antes. Então, a academia também surgiu pela venda, ela não surgiu só pela retenção, e surgiu de ouvir o cliente. Exato. E eu acho que se todo mundo for ouvir o cliente, vai perceber que capacitação, né, e dentro de venda, sales enablement e etc., tem tudo a ver com esse momento. Tem tudo a ver com o momento que a gente precisa capacitar as pessoas mais, para que elas tenham mais desempenho, para que com menos a gente faça mais e volte a crescer. E a Laura falou uma outra coisa que eu defendo muito. Cuida com as tuas molas propulsoras, né? Então, assim, o que pode te manter bem na crise e não só isso? O que pode ser o grande ponto para te empurrar para fora dela quando tudo voltar? Então, não adianta nada tu recolher na areia movediça, esperar bem quietinho, e quando voltar, tu não conseguir mais movimentar. Não adianta mais, tu não consegue mais tirar a mão. Acabou, tu não tem mais como sair dali. Tu vê tudo melhorar, mas tu só vai ver, porque tu vai morrer igual, né? Então, assim, tu tem que manter as tuas molas propulsoras ativas para que tu consiga sair. Eu tô vendo algumas empresas fecharem áreas que depois elas não vão conseguir crescer de novo. E isso não... Você não pode parar, tem que se adaptar, né? E entrando num tema, acho que mais hack, assim, de como é que pode fazer, Vini, como é que foi a construção e os teus principais desafios quando tu foi montar a academia da Exact? Para quem... Putz, academia pode ser uma coisa legal, montar uma academia faz sentido para mim como um hack. Onde é que tu errou, onde é que tu acertou, o que tu acha que foi fundamental, qual foi o ponto de inflexão, qual foi o ponto de virada que a academia deslanchou? Porque eu lembro que no início a gente patinou e depois a hora que a coisa foi com tudo, né? Tem vários momentos ali que foram bem difíceis. Acho que principalmente entendimento do público e do perfil, né? Às vezes a gente quer buscar o profissional mais pronto possível e dar pontualmente a hard skill ali para ele, que são as habilidades ali
mais fáceis de aprender, né? Mais técnicas. E às vezes a gente apertava muita régua no início. A gente, colocamos ligações reais lá e tudo mais. Isso dificultou muito e no final a gente ter um número de alunos formados interessante para poder entregar para os clientes. Então a gente foi testando cada vez mais, fomos fazendo pesquisa junto com esses alunos, junto com os clientes, entendendo o que eles estavam buscando também de perfil, porque também não adianta a gente pensar só assim, cara, na Exact o perfil ideal de um profissional é esse, mas às vezes é diferente dos seus clientes, então é interessante entender e juntar as coisas, né? Então a gente começou a entender porque também eu formava profissionais, mas os clientes não queriam contratar esses profissionais também, né? E aí eles tinham um tempo maior lá de contratação por causa disso. Então a gente foi, principalmente, aquilo que você falou, entendendo o cliente. No nosso caso, a gente tem 2 clientes, né? O aluno e as empresas que querem contratar. Então a gente foi entendendo melhor e ajustando o perfil lá na hora de fazer, que a gente faz anúncios em Facebook para captar alunos e tudo mais. Então a gente foi ajustando esse perfil cada vez mais. E agora a gente está chegando no momento que a gente está entendendo o quê? Cara, a gente está conseguindo atrair muita gente, a gente está conseguindo aqui dentro da nossa casa, filtrar muito bem esses alunos, né, na hora de fazer, porque eles se formam, a gente faz uma entrevista com eles, depois, agora a gente está implementando um roleplay com esses alunos que vêm dessas campanhas de realocação, e beleza, aqui está tudo ok, a gente está conseguindo engajar e o cliente está contratando mais alunos agora. Só que isso está me dando muito esforço, né, como por não ser a nossa, vamos dizer assim, o nosso produto isso, então a gente tem que fazer isso da forma mais escalável possível, né? Utilizando o mínimo de recurso possível para gerar o maior resultado. Então agora a gente está entendendo, cara, a gente está gastando muito resultado, muito esforço com muitos alunos que se formam, mas muitas vezes não têm o perfil adequado, principalmente em soft skills, né? Aquelas habilidades mais sociais, mais comportamentais, são mais difíceis. Então agora a gente está entendendo. Vamos começar a colocar questionários lá no início para quem quer se inscrever no curso para dar uma filtrada melhor, para que a gente tenha um número menor de formados, porém, lá no final sai um número maior de contratados. A gente consiga ter um resultado maior com menos esforço também. Então a gente está chegando nisso, mas sempre aquilo, mensurando os dados. Então, cara, eu trabalho muito com funil, então eu sempre montava lá um funil. Alunos matriculados, alunos que iniciaram o curso, pelo menos, que a gente tem muitos alunos que só se inscrevem por ser de graça, alunos que chegaram até metade, e aí depois a gente vai entender por que eles não avançaram, alunos que concluíram, que se formaram, que passaram pela entrevista e que foram contratados. Então, sempre vou olhando onde estão os meus gargalos entre uma conversão e outra, entendendo como é que eu posso melhorar ali. Então, já teve épocas que a gente atraía muito, mas não formava quase ninguém. Então, a gente entendeu que a mensagem estava errada no público, totalmente nada a ver. Então, as pessoas só escreviam porque tinha um anúncio lá dizendo que era para desempregados, mas quando elas conheciam o curso, não se identificavam com a profissão. Então, a gente foi melhorar lá. Depois nós entendemos que, beleza, as pessoas estão chegando, mas os clientes não estão contratando. E aí vamos, então, melhorar um pouco o perfil, muitas vezes por causa de soft skills, vamos melhorar o perfil. E agora, outra coisa que a gente está entendendo, que a gente está descobrindo também, na verdade, você já vem descobrindo há mais tempo, mas é o que a gente quer trabalhar nesses próximos meses também, a preparação do cliente de como lidar com esses profissionais também, né? Então, que muitas vezes tem ali alguns pensamentos já enraizados de qual que é o profissional ideal, sendo que muitas vezes o cara nem contratou aquele profissional, né? Então, a gente está começando aí para um viés de educar o cliente também de qual que é o perfil do profissional, como é que você lida com ele nos primeiros dias, o que você tem que dar de suporte para ele também nos primeiros dias. Então, na verdade, quer trabalhar, vamos dizer assim, o 360, né? Que é agora de começar, beleza, entregamos o profissional, mas eu quero também um ambiente propício para esse profissional se desenvolver e utilizar a minha plataforma e não desengajar e entregar sucesso para o cliente no dia a dia. Sensacional, sensacional. Acho que agora que a gente foi lá no como fez, eu quero agora dizer assim, porque eu sempre falo nas palestras que não existe fórmula mágica em venda. Existem coisas adequadas. Só um detalhe. Fica à vontade. Tá, só um detalhe. Cara, o que está sendo um desafio maior, assim, para a gente é a tecnologia, tá? Então, encontrar softwares que nos dê esse apoio. Hoje, eu admiro ainda mais o Exact, agora que eu estou numa posição de comprador de software, pela toda a estrutura, não só do software em si, que é muito bom, mas de atendimento, de suporte, de CS. Então, assim, um desafio que a gente tem muito grande é de encontrar softwares que, cara, vai suportar o curso, vai suportar o volume de alunos, que depois lá no recrutamento e seleção vai nos dar
agilidade ali para o processo também, principalmente dados confiáveis, né? E que a gente não vai precisar gastar horas, aí, igual eu já tive que gastar algumas vezes, montando planilhas e perdendo dados e procurando esses dados. Então, isso é muito importante, né? E principalmente quem quer trabalhar com reskilling, o engajamento do aluno, ele é perdido muito fácil. Então, cara, se você tem uma plataforma e ela cai o tempo inteiro, pode ter certeza que muitas vezes o aluno não vai voltar, né? Então, tem tudo isso também. Legal, sensacional. Depois que a gente entendeu, assim, que é possível, né? E eu acho que é um case de alguém que a gente fez com muito pouco. O Vini começou sozinho, hoje ele tem uma equipe, né? Ele começou só ele. Era o nosso único recurso para a Academia Exact, que as pessoas achavam que tinha um time gigante. Tinha o Depois Vini. eu e o César. Depois tinha o Vini e o Filmmaker, que era um estagiário. Então, assim, foi o segundo passo. Mas depois que a gente entende que é possível, eu gosto muito de sempre falar que não existe verdade absoluta em venda. Não, nada é, ainda mais nesse momento de crise. E o que a gente falou com o Edson, que foi muito legal, porque eu vou conseguir complementar agora com a Laura, a gente falou muito de foco, né? Então, assim, olha, a gente tem que cuidar, porque é muito fácil se encantar com a academia. Ah, eu vou montar a minha academia então. Mas nesse momento, eu acho que tem que ser muito sinérgico com aquilo que o teu mercado está pedindo. Se realmente faz muito, muito sentido, isso vai te ajudar de fato naquilo que isso pode ser um canal para te ajudar no teu canal principal, da tua fonte de leads de água limpa. E aí eu acho que faz sentido. O que eu queria ouvir da Laura é assim, estrategicamente, quanto tu acredita que faz sentido a gente assumir como empresa esse papel de, olha, eu formar esse cara vai me trazer resultado e faz sentido para mim. Claro que é muito legal para a gente, eu tenho o maior orgulho do projeto, porque além de ele trazer um papel direto para a empresa, e direto mesmo, de redução de churn, de aumento de venda, esse projeto ele tem um terceiro papel, que é um papel social muito legal. Eu acho que todo projeto, quando a gente está fazendo de reskilling, ele tem um papel social muito legal, ainda mais na crise, né? Mas, assim, pra gente, esse papel social às vezes nos desvia a atenção, faz a gente se apaixonar e esquecer que a gente tem que ter foco em outras coisas às vezes, e nem sempre é o interessante. Quando é interessante entrar para a empresa, estrategicamente para a empresa, fazer um projeto de academia, investir o foco dela num projeto de academia? Sempre que o conhecimento do cliente estiver trazendo uma demanda do cliente que você possa suprir, para que você cresça mais rápido. Então, no fundo, o que tem por trás da criação da Exact Academy foi você entender, a Exact entender que ela poderia crescer mais rápido se existisse uma oferta de profissionais para usar o serviço ou a plataforma da Exact. E esse é um ponto super relevante que a inovação tecnológica traz, e principalmente em mercados emergentes, que é a complexidade de usar a tecnologia. Não é todo mundo que sabe. Então, principalmente em mercados como o Brasil e a América Latina, a gente precisa de ajudas como essa para acelerar a adesão da solução em si. Então, no fundo, sempre que o cliente demandar e o foco no cliente é super relevante, aí sim vale a construção. Lembrando que a gente está aqui falando, quem vem de startup ou quem é empreendedor conhece muito bem o Crossing the Chasm do Geoffrey Moore. E muitas vezes uma solução como essa é o que faz a empresa atravessar o abismo. Porque se de repente não tiver pessoas para pilotar um avião, o que adianta você construir mais e mais aviões? E é isso que a Exact está trazendo, ela está trazendo pilotos. Então, a questão vai crescer mais rápido quem tiver poder prover aviões e pilotos para aquele cliente que precisa ir para o outro país, para a Lua, sei lá para onde, né? Perfeito. Então, eu acho que é isso que é relevante. E um dos papos que a gente estava tendo, Laura, que foi muito legal, com o Alexandre Jacques, se eu não me engano, que a gente teve aqui no evento, ele falou um pouco dessa, como a venda, ela vai precisar cada vez mais envolver mais touch points, mais pessoas, porque historicamente, também olhando para o histórico e linkando com a minha palestra que eu dei no evento, historicamente o que acontece é que os timings de negociação alongam, né? Porque antes eu escolhia essa camisa
e eu ia lá, escolhia a outra, comprava as duas e tá tudo certo. Agora eu vou olhar essa, vou olhar outra, vou olhar outra. E quem vai ganhar esse jogo todo é quem estiver próximo do cliente, ouvindo o cliente e ajudando ele nas dores dele. E não, a dor dele não é só o teu produto, né? Ele tem outras dores que são adjacentes ao teu produto. Então, assim, eu concordo muito. Quando tem essa característica de adjacência, de, olha, para ele fazer meu produto rodar, tem que outra coisa rodar. Você tem duas formas de fazer isso, na minha visão. Assim, e as crises também mostram isso. Uma é novidade, que é você formar, que é o que a gente está conversando aqui. E a segunda é você se juntar com alguém para fazer isso. Então, você pode se juntar com uma academia que já exista, é possível? É possível. Você pode se juntar como a Exact fez um movimento, a gente precisava entender que o cara precisava mais facilidade para instalar o discador e para ligar de casa. Ele não tinha que ligar, ele não queria que ele ligasse para ninguém, que ele tivesse que fazer uma instalação, porque nem todo mundo tem essa facilidade. Então a gente foi lá e se juntou num parceiro e criou o softphone da Exact em tempo recorde para duas empresas juntas atenderem a necessidade que ele tinha. É possível. É a mesma coisa, a gente estava enxergando uma necessidade, ouvindo o cliente. Ele tem que contratou. Putz, mas ele não consegue botar para rodar a telefonia, como é que ele vai ligar e como é que ele vai prospectar? Então, assim, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu desenvolvo em casa, né, que é como a gente fez com a academia, ou eu vou me juntar a alguém que possa me ajudar. E também é uma alternativa, né? Hoje tem diversos cursos de formação que já estão rodando, né, Laura, que a gente pode, às vezes, ligar e conectar, mostrar que a gente tem uma demanda crescente, que esse curso poderia nos ajudar e fazer um processo casado. Acho que pode ser uma alternativa, né? Claro, e tem surgido muitas startups com essa missão, né, de acelerar a adoção de determinadas tecnologias, linguagens e códigos, trazendo cursos e formação para as pessoas, porque aqui no Brasil a gente tem uma demanda grande por desenvolvedores, programadores e tal, e com a aceleração de inovação, essas pessoas, elas não só vão ser cada vez mais demandadas, mas elas também vão precisar reciclar. E tem surgido algumas iniciativas muito interessantes nesse sentido também, que eu acho que vai fazer um bem enorme para o ecossistema como um todo. E é uma cauda longa, né? Porque as pessoas vão precisar muito com essas novas tecnologias de aceleração de treinamento. O Vini trouxe uma coisa que eu acho muito interessante, que as empresas que fornecem essa plataforma de treinamento não estão nos treinando, né? Então, assim, isso que ele trouxe é muito interessante, porque elas têm que entender, por exemplo, você é uma plataforma de ensino, né? Então o professor vai conseguir ensinar por lá, mas a temática, inclusive, eu quero que os colégios adotem uma nova plataforma de ensino. Mas espera aí, o professor nunca deu aula dentro de uma plataforma dessa e não é igual dar aula em qualquer outro lugar. A prova não vai ser igual, o aluno ele vai despertar de uma maneira diferente. Alguém tem que estudar e capacitar esse cara, senão daqui a pouco ninguém mais vai adotar. O que vai acontecer? Dá o boom, todo mundo acha que vai ser cauda longa, aí o que acontece? Que o pessoal de ensino vai para lá e olha e fala assim, opa, por aqui não tá dando. Volta e diz assim, não funciona. E aí a gente fica dizendo assim, não, é que é uma bolha, a academia não quer usar educação à distância. Não, eu conversei com professores nesse momento, assim, porque eu tô muito curioso para o que vai acontecer com a educação, porque a educação, ao meu ver, tem realmente as coisas vão mais devagar, eu tô vendo que eles estão tendo que acelerar algumas coisas, e é incrível como está sendo feito coisas que não estão dando certo. Assim, os professores estão dizendo, olha, eu não consigo prender a atenção Mas é claro, ele não consegue mais porque ele está de uma outra... Ele não pode dar a mesma aula que ele dava de uma maneira que a criança está lá com o fone do outro lado e não tem contato físico. É uma outra dinâmica. Ele precisa se valer da tecnologia para fazer isso, etc. E aí o reskilling, eu acho que nesse sentido, tem que recapacitar o professor, por exemplo. Então, não é só fornecer a ferramenta, né? Você tem que fornecer a ferramenta e fornecer como fazer isso, de que forma usar ela da melhor maneira. Então, acho que, não sei se você concorda, mas educação, eu acho que vai ser ela é uma das 5 tendências, né, que devem ser das empresas que dominarem o mundo, tem aquelas 5 tendências que foi lançado por Stanford, se eu não me engano, e a educação é a 5ª tendência. E eu acho que educação reskilling, para a educação realmente funcionar como a gente espera que a tendência funcione, reskilling vai ser chave para que isso aconteça.
E não é só aquele treinamento de tipo, cara, para fazer tal funcionalidade, você clica Não é um aqui, abre onboarding, aqui. né? Não é um onboard, para ficar bem claro para as pessoas. Cara, quais são os melhores métodos que tem hoje no mercado e como que minha plataforma pode trabalhar dentro desses métodos? Como é que a gente pode potencializar os resultados desses métodos com a plataforma? Foi isso que a gente fez na Exact, por exemplo. Então, é ensinar aquele cara a ser o melhor profissional possível, utilizando a plataforma como o pilar central dele, inclusive. Né? Então, Sem dúvida. é isso que tem que deixar bem claro, assim, não é só ensinar a clicar nos botões, né? É quando usar aqueles botões. Muito bem colocado, Vini. Muito bem colocado, porque muita gente faz isso. Você ia complementar, Laura? Eu ia falar que, em linhas gerais, né, tem uma grande mudança do papel do professor, seja ele em educação à distância, seja ele em educação presencial, que é o fato de que hoje ele não precisa mais prover a informação para o aluno, ele tem que ser um facilitador. Então, Perfeito. é isso que é super relevante, porque é uma mudança enorme de demanda e de comportamento do próprio professor, porque antes ele achava que ele tinha que estudar muito a matemática, a história e a geografia e ensinar para o aluno de uma forma onde ele entrega o conteúdo. Agora não, agora ele tem que ajudar o aluno a buscar o conteúdo e simplificar aquele conteúdo para a realidade de cada aluno, para a demanda e para o mindset de cada aluno. E eu acho que é essa que é a questão. Cada vez mais a gente vê que não tem resposta certa ou resposta errada, né? Tem resposta completa ou resposta incompleta, porque o cara trouxe mais ou menos argumentos. E eu acho que tudo isso é que vai mudando para o professor, que é muito difícil e causa muita insegurança. Esse é o principal ponto, a mudança do papel dele na sociedade como um todo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando as empresas estão assumindo as academias, elas têm um pouco mais essa facilidade porque elas não têm uma cultura anterior, né? Então, assim, o Vini, que é o professor da nossa academia, né? Ele é um grande facilitador. Na verdade, ele faz um crivo de muita coisa. E aí é muito interessante, porque quando ele veio, que a gente fez a proposta, eu dizia, Vini, vamos tentar ser mais objetivo e tal. Ele fala, não, mas porque ele viveu isso, e é importante que as pessoas. Ele falava, não, mas eu acho que precisa entender o conceito lá em cima para que a pessoa compre a ideia para depois eu aprofundar. E aí ele era o facilitador de pegar várias coisas que tem no mercado e que tu vai no Google e tu vai digitar e tu vai achar informação a rodo e ele vai condensar e vai facilitar para o cara achar aquelas coisas mais relevantes. Porque hoje o Google já não consegue mais com um PageRank te dizer quem é realmente relevante. Isso já não existe mais. Não é mais as primeiras páginas que são relevantes. Com o número de conteúdo que está sendo gerado e todo mundo já pensando na lógica de PageRank do Google, tem muita gente gerando conteúdo ruim e se posicionando bem. Então, se não tiver, e aí eu acho que a academia é muito importante nisso também, porque se você deixar o teu cliente se educar sozinho, você corre um grande risco de ele cair nesses caras que posicionam bem porque entendem a lógica do Google e não porque estão gerando bons conteúdos. Então, assim, eu acho que a academia também tem essa função de direcionar. Cara, olha só, a gente aqui na Exact, não que a gente esteja o dono da razão, mas a gente acredita nisso aqui, ó. O software foi construído a partir desse conceito. E aí onde eu valorizei muito quando o Vini me trouxe dizendo assim, gente, não, se a gente for só para hack e prática, tem muito no curso, mas a gente talvez não consiga contextualizar isso tudo e trazer para o tipo de pensamento que a gente tem aqui dentro. E foi muito interessante, né, Vini? Esse mindset no curso é muito importante, né? Inclusive, aqueles profissionais que a gente chega, que tem um perfil mais interessante, as soft skills mais interessantes para o cargo, para o curso, enfim, são pessoas que elas querem saber o porquê estão fazendo as coisas, querem saber o propósito daquilo, né? Senão elas não compram e param o curso na metade. Cara, só pegando ali um ponto que a gente abordou antes, em relação às empresas quererem fazer academia e tal, se a empresa não quer fazer academia, eu acho que talvez seja balela. Tem um estudo bem interessante da IBM, que eles conversaram com mais de 5 mil CEOs no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e foi estimado lá que 7,2, só no Brasil, tá? 7,2 milhões de pessoas terão que ser treinadas em novas habilidades por causa da tecnologia, né? Então, tem que entender se, de repente, essa nova habilidade, dessa nova tecnologia,
que está surgindo, será que não é do seu software? Né? Exato, exato. Isso aqui são CEOs, compradores dos softwares, dizendo que por causa da tecnologia, eles estão tendo que treinar mais pessoas. Né? E será que não é... Então, é importante a empresa estar sempre conversando com os clientes para entender, será que não é o seu software que está gerando esses dados aqui, né? Então, por exemplo, para uma pessoa ser treinada em 2014, levava ali uns 4 dias quando ela chegava na empresa. Hoje saltou para 40 dias, devido a novas tecnologias que ela vai se deparar lá. Então, ela vai chegar lá, ela saiu de um emprego onde ela ficou 2 anos, ela foi para outro depois de uns 3 meses, já são tecnologias que ela não conhece, ou ela conhece muito pouco, né? Então, ela vai levar mais dias para absorver tudo isso. Então, a gente teve 4 anos, 10 vezes de aumento no tempo para se treinar um novo colaborador. E se você deixar essa conta só para o seu cliente, ele levar esses 40 dias, cara, é o tempo que vai levar para ele perceber valor e resultado na sua plataforma. Será que se você, que é um especialista em como utilizar a sua tecnologia com os melhores métodos, entregar esses conteúdos para ele, será que não vai acelerar, né, isso? Será que você vai conseguir reduzir esse tempo de treinamento e, com isso, a percepção de valor do cliente? E entregar os profissionais, né, Vini? Não só o conteúdo, né? Se entregar o profissional pronto, ou entregar o profissional capaz de capacitar, porque às vezes, como na RD, por exemplo, às vezes entrega uma agência que está preparada para capacitar alguém ou para terceirizar um serviço. Então, tem várias formas de fazer isso. E eu acho que o que você falou de onboarding foi muito bem colocado, porque não é uma questão de fazer a pessoa... Quando a gente fala de uma pessoa usar a tecnologia, não é uma questão dela saber de onde clicar. Isso não é isso que é saber usar a tecnologia, né? Existe um conceito por trás e boas práticas que respeitam aquele conceito. E tem uma terceira coisa que, para engajar, você precisa estar apaixonado, né? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente acertou na Exact foi que a gente, nesse momento de crise, como CEO, assim, e que eu fico muito orgulhoso, foi que a gente foi muito sincero com os nossos colaboradores e a gente explicou para eles as oportunidades que a Exact teria a partir dessa crise. E todo mundo comprou a ideia e está engajado e fazendo com que isso aconteça, trabalhando o dobro, se dedicando, focando. E é a mesma coisa quando você fala num software. Quando o cara entrou num software, é um momento de crise para ele, porque ele não sabe usar aquilo ali. Ele veio de um momento que ele usava outra coisa, é uma crise, ele está tendo que se adaptar. E quando ele está tendo que se adaptar, se você não estiver apaixonado por aquilo ali, e você não conseguir mostrar para ele de onde surgiu e por que vai ser importante que ele entenda daquela maneira, a chance dele desengajar e ser um detrator do teu software, e o gerente te adorar e o pré-vendedor te odiar, por exemplo, ou o gerente te adorar e o contador lá na ponta odiar o software, por exemplo, é gigantesca. Então, assim, a academia também vem nesse sentido, né? Gente, tá muito legal, assim, a gente tem agora mais os 5 minutinhos finais, aí os 6 minutinhos finais. Eu queria, a partir desse bate-papo, que vocês pudessem sintetizar uma lição que queria deixar nesse tema, e do momento de crise, não precisa se prender só nesse tema. Eu vou começar por ti, Vini, para eu acabar na Laura. Cara, o que você acha que a academia está fazendo e que está ajudando e que as pessoas poderiam olhar com mais carinho? E na lição, quem estiver fazendo a academia, o que ela pode pensar, ficar atento em quê? Fica à vontade, cara. E obrigado, tá, Vini? Foi muito legal. Putz, eu adorei o estudo que você trouxe, muito legal mesmo também, porque eu acho que ele vem muito corroborando com o estudo que a Laura já fez e as coisas são muito sinérgicas aqui que a gente está falando. Perfeito. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar de qualquer ação aí da Exact, adoro falar com o público aí, e muito legal. Cara, assim, acho que o que eu vou deixar aqui serve para tudo, na verdade, escuta todos os seus elos, né? Escuta se você vai fazer academia, escuta os seus alunos, saiba por que eles não estão engajando, vocês estão engajando por quê também, por que eles não estão avançando, as dificuldades, o seu cliente é a mesma coisa, por que você não consegue conectar tudo. Então, assim, sempre escute e analise e quantifique isso, inclusive, né? E analise esses dados para sempre melhorar o processo. Né? Então, acho que é isso. Sempre vai escutando Cara, muito legal e muito sinérgico com o momento, porque assim, esse é o momento de escutar os teus clientes, não só o teu cliente lá da ponta, mas eu acho que muita gente se esquece que tem um cliente que é o cliente interno, que você precisa também escutar, você precisa também cuidar, você precisa também deixar ele motivado. Você tem que, no momento de crise, é o momento que você está mais perto dos seus clientes. Lembra que eu falei que o cliente que a gente está próximo vai lembrar da gente no momento de crise? O colaborador que a gente está próximo também ajudando, e que a gente tentou de toda maneira ajudar, e está mostrando para ele, está sendo transparente, ele também pode ter certeza
que ele vai lembrar por muito tempo que quando todo mundo teve problemas, a empresa foi muito honesta, muito transparente, tentou manter o emprego, tentou trazer ele para junto. Pode ter certeza, é nisso que a gente confia muito na Exact. Assim, a gente está tentando se reestruturar para se adaptar e não ter que fazer algumas ações drásticas, porque a gente acredita muito nisso. Que a força, o legado que a gente vai deixar nesse momento vai nos acompanhar durante toda a jornada da Exact. Eu nem a Laura, a gente não pensa a Exact para 5 anos. A gente não pensa, pode ser que seja 5 e venda, pode ser, mas se eu estiver pensando na venda, eu estou ferrado. Então, assim, isso não pode ser minha saída. Isso não tem como. Eu estou pensando na Exact um legado de 20, 30, 40, 50 anos. E eu tenho certeza que esse momento de crise é um momento que as pessoas vão olhar e dizer, a Exact é uma empresa humana, a Exact tentou ao máximo fazer com que isso, a Exact não pensou só no número, a Exact tentou, e é isso que a gente está tentando. Então, olha para os seus clientes. Eu acho muito sinérgico isso que você falou, Vini. Laura, se você puder dar uma mensagem final, eu adoro te ouvir, e você ajuda muito a Exact. Então, desde já, eu agradeço não só pela live aqui, mas por todos os conselhos e debates que a gente está podendo ter nesse momento, e pelas dicas que a gente está conseguindo aí aprender juntos, né? Pô, eu que agradeço. Primeiro de tudo, eu aprendo junto também, então é mútuo o aprendizado. Com todas as empresas e todas as startups que a gente conversa, sempre saio com uma lição, com um ponto de aprendizado, ou algo que eu penso que eu preciso mergulhar. Então, as trocas nesse ecossistema são incríveis. E eu acho que corroborando aí com o que todo mundo falou, eu queria ressaltar que toda crise traz oportunidades, e a gente só enxerga as oportunidades se a gente tiver foco e calma. Então, mesmo que não esteja vendendo tanto quanto gostaria, a gente vinha de um momento muito legal no Brasil, de fato, foi uma pena a crise, a gente vinha de um momento de muito crescimento, de crescimento econômico, crescimento de inovação e tudo mais. E tudo bem, eu acho que a gente consegue retomar isso de alguma forma, e acho que a crise vai trazer oportunidades interessantes. E só vai conseguir fazer isso quem captar essas oportunidades, quem tiver o foco no cliente e quem tiver a calma para ajudar o próximo, ajudar o cliente e entender quais são os novos caminhos. Lembrando aqui que toda a crise acelera algumas tendências de comportamento. Então, a gente vai precisar se preocupar mais com a saúde, a gente vai precisar se preocupar mais com a educação, a gente vai precisar se preocupar mais com o próximo. Então, que a gente saia com que eu deixar aqui esse recado de que para a gente olhar para o outro como uma oportunidade. Eu acho fantástico, assim, porque muita gente está olhando para a crise e, é claro, no primeiro momento a gente se recolhe e olha para dentro de casa, né? Então a gente vai olhar para o nosso caixa, a gente vai olhar para... E eu até tenho uma brincadeira que eu falo que eu vi muita gente se agasalhando sem ter sequer aberto a janela, né? Então, assim, tá se agasalhando pela previsão do tempo, né? Então, assim, viu na previsão do tempo e saiu botando casaco. A gente, na Exact, quando a gente abriu a janela um pouquinho, é óbvio que a gente se comprou os casacos, né? A gente deixou tudo lá, fez o planejamento, os cenários, tava o casaco lá. Mas quando a gente abriu a janela, a gente viu que o frio também não foi tão gelado assim pra gente, e a gente conseguiu não sair tão encasacado assim, botou um casaco ou outro, replanejou uma coisa ou outra e tem conseguido passar por isso. Então eu também concordo muito que a calma, nessa hora, tomar decisão no pânico, normalmente é uma decisão idiota, né? Então, assim, tomar decisão com medo, ela te deixa atento, mas não te faz tomar decisões idiotas. Então, é inegável que eu senti medo, assim como todos os empresários, quem disser que não sentiu medo, é mentiroso, né? Quando chegou a crise. Não, e a gente não está aqui para mentir. Todo mundo sentiu medo, a Laura sentiu também, provavelmente, por causa das empresas, todo mundo sentiu. A questão é, o que diferencia as pessoas que vão se dar bem das que não vão perante a isso, é aquelas que tornaram o medo um ponto de atenção, não um ponto de uma barreira para evolução, não uma barreira para parar. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar no final para vocês é a mensagem do evento. Não para, adapta, entende, para se adaptar, busca conteúdo, busca alternativas. Aqui a gente trouxe mais uma alternativa nesse 1 hora que a gente conversou. É uma alternativa que para muitos pode ser uma alternativa muito bacana para se reinventar, para pensar no cliente. Então, assim, não é para todos, mas para alguns pode ter sido uma coisa muito legal para agora, para alguns mais para o futuro. Agora, não para, adapta. Tem como fazer, tem como vender.
A Exact é prova viva disso, outras empresas são prova viva disso, que estão se dando bem no momento de crise. Então, assim, vamos lá, vamos junto, conta com a gente, não para adapta. Obrigado, Laura, obrigado, Vini. Valeu, gente. Obrigado, prazer estar com vocês, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer, gente. Valeu. 1, 2, 3 e fechou. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato.
Então, nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros dois, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.